Bem-vindos a essa quarta videoaula, onde nós vamos incorporar as fontes no nosso projeto, tá? Então, não pode esquecer que nosso ambiente de programação é o Expo, em cima do React Native, que está em cima do Node, que essas aulas são voltadas para os nossos alunos da ITEC Professor Milton Gazzetti, para suprir uma necessidade que é aparentemente de aula, tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou abrir uma biblioteca aqui. Então, a gente simplesmente faz isso aqui, Expo Google Fonts. Olha lá, ele já até traz para nós, tá bom? Então, Custom Fonts. Então, ele vai explicar para nós tudo que a gente precisa saber, tá? Então, isso aqui depois você pode fazer. O TTF, ó, tá vendo? Fontes do tipo TTF funcionam no tanto web, como iOS, como Android. Que é o que a gente precisa, tá? Não precisa mais do que isso. Não precisa ficar inventando histórias, tá bom? Então, ele está mostrando aqui para nós o que a gente vai precisar para trabalhar as nossas fontes, tá bom? Então, ele está falando lá para a gente fazer uma importação do Expo Font, Use Fonts. Depois, o que a gente vai ter aqui? Se eu tiver a fonte instalada, baixada, tá? Como que a gente importaria para o nosso projeto? E depois, como que a gente usa essa fonte, tá? Então, eu tenho o Font Family para trocar a fonte. E eu tenho aqui o Font Size também. Então, basicamente é isso. Só que o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos fazer o uso de um outro recurso para a gente usar as nossas fontes. Esse aqui ele está usando um esquema de o Splash. Então, tá vendo? Ó, a mesma coisa, ele está fazendo a instalação do Expo Font. Esse Splash aqui a gente não vai utilizar. Tá? E depois a gente tem que fazer esse font load aqui, tá? Deixa eu ver se ele vai falar mais alguma coisa. Esse aqui, como que a gente instalaria ele usando o npx, que está lá também. Ou a gente pode fazer isso aqui, ó, tá vendo? Ó, maneira de instalação. npx expo install Expo Fonts, Expo Fonts Googles Inter. Esse Inter é o nome da fonte que nós vamos utilizar, tá? Então, basicamente é o que nós vamos fazer também, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o exemplo que a gente tem. Então, no nosso arquivo lá, eu vou simplesmente esses dois aqui, ó, essa linha aqui. Então, eu vou copiar essa linha do Use Fonts e do Inter 900 Black, tá? Vou até o meu projeto. Onde está meu projeto? Não é esse. Meu projeto está aqui. Esse cara aqui. Muito bem. Então, eu quero mudar o meu home, tá? Mesma coisa. Eu vou fechar todos esses arquivos aqui que não me interessa. Então, eu vou fechar esse aqui, fecha esse aqui, vem para o home, abre aqui. Aqui a gente cola. E ele vai falar que precisa instalar dependência. Beleza, adiciona. Ele vai adicionar duas dependências, uma só. Já deve ter instalado. Então, muito bem, a primeira parte está feita. Então, Use Fonts e o Inter 900 Black, porque eu quero mudar esse cara aqui, tá bom? Próxima coisa que ele vai fazer, pessoal, perceba que é um copy e cola, tá? Vou copiar e colar esse cara aqui, porque eu preciso, tá? Eu preciso fazer esse upload de fontes aqui, tá bom? Então, esse aqui eu estou declarando um font loaded, tá? E para ele poder capturar a fonte que eu estou tentando baixar. E esse de baixo aqui, ele está falando, se a fonte não for lida ou não estiver funcionando, retorna nulo, tá? Agora, se eu tenho a fonte, já baixou a fonte, carregou a fonte, eu vou fazer o seguinte, ele não faz esse if, essa iteração aqui, ele vem direto para cá e renderiza o componente na tela, tá? Então, eu copio esse cara aqui, essas duas linhas, vou lá no meu projeto e faço a mesma coisa. Tá? Antes do return, a gente vem aqui e eu colo aqui. Salvou, faz o nosso prettier. E esses duas aqui não é suficiente ainda, pessoal, para alterar a nossa fonte. E depois o que a gente tem aqui? Eu venho aqui, tá vendo? Ele fala o nosso style. Ó. Eu posso copiar esse style daqui. Tá? Então, vem para cá. Perceba que o nosso title aqui, ele tem um outro style, tá bom? Eu simplesmente vou fazer esse cara aqui. Salvou, está lá, obras de arte. Quando eu faço isso, ele já salvou a nossa fonte que já está diferente, tá?
ele já deu certo, tá bom? Eu posso fazer outras importações também para o nosso projeto, tá? Não tem questão, basta eu saber. Por exemplo, vamos jogar uma Roboto aqui. O que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu posso vir aqui, import alguma coisa, from, arroba. O Roboto é uma outra fonte também, tá? Copia, vem para cá, cola, tira o Enter e joga o Roboto. Ele vai pedir para instalar. Vamos instalar. Espera ele carregar. E aí aqui a gente dá um Ctrl espaço. E aí aqui ele vai dizer para nós quais são os robots que eu quero. Eu quero um Roboto 700 Bold, não. Eu quero o regular. Vamos pegar o regular aqui, tá? Mesma coisa, pessoal, ó. Copia. Aqui pode colar. Não tem problema. Espera ele carregar. E ao invés de usar, por exemplo, o Roboto 400, perdão, o Inter 900 Black, eu posso colocar outra aqui. Salvou e ele trocou a fonte, tá vendo? Então a gente pode fazer isso. Por exemplo, eu quero uma fonte, eu quero o Roboto Bold. Vamos pegar aqui o Roboto, deixa eu, lá em cima. Perceba que eu não digitei, isso aqui já estava lá, 700 Bold, tá? Mesma coisa, Roboto 700, vírgula, deixa ele carregar. E aí, ao invés de usar o Roboto 400 regular, eu quero usar o Bold. Salvou. Tá vendo? Ele vai ficar mais espesso. Então, assim, dessa maneira, a gente pode entrar lá no Google Fonts. Deixa eu pegar uma página aqui de Google Fonts. Abrir. E onde tem espaço, você coloca traço. Tá? Então, tá vendo? O Roboto é a que eu tinha colocado lá. Você pode escolher uma aqui. Tem que tomar cuidado com o que você vai escolher, tá bom? Às vezes o próprio celular não vai renderizar essa sua fonte adequadamente. Tá? Então você tem que escolher uma lá que seja adequada. E procura de preferência não usar uma fonte que use muitos caracteres estranhos. Tá? E pode ser que você tenha alguns problemas. Tá? Esse tipo de caractere não, tá? Mas outros caracteres. E da mesma maneira você pode fazer o seguinte, pessoal. Você pode... Vamos voltar lá. Você pode trocar a cor. Por exemplo, você não quer a cor preta, você quer uma cor color, dois pontos, abre, hashtag branca. Tá lá, ó, tá branca. Vamos supor que você não quer esse fundo cinza. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Nosso aqui, container, vírgula, background color, dois pontos, hashtag 123. É preto. Tá lá, ó, tá vendo? Esse botão, a estilização dele não vai dar para fazer assim, porque ele já é algo pré-formatado, tá? Então ele ficaria assim. Tá? Então você pode deixar esse cara aí sem medo de ser feliz, tá? Outra coisa que é importante a gente também, quando a gente está falando em Android, pessoal, nós temos uma área de visibilidade. Isso aqui você pode colocar uma imagem aqui, tá? Sei lá você não precisa ficar preso. Vamos supor aqui... você não precisa deixar essa cor, você pode colocar da mesma maneira que a gente colocou aqui uma imagem, cadê? Não está nesse cara. Nós colocamos uma imagem aqui, você pode colocar lá também, tá? Ele vai funcionar também essa imagem para você, porque ele vai carregar para a memória e tudo mais. E perceba que uma coisa não vai interferir na outra. Você pode trocar a imagem daqui do fundo também. E aí você é livre para você trabalhar. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é que na página 2 eu quero colocar um texto comprido aqui, tá? Para vocês entenderem algumas coisas que eu vejo que são importantes também. E assim, a fonte funciona para uma coisa só, tá? Ele não vai funcionar para outra. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou lá no meu home, eu vou copiar essas duas linhas aqui. Página 2, vim para cá, eu vou colocar esse arquivo aqui. Só que eu quero só o regular aqui, não quero esse aqui. Esse aqui eu vou tirar daqui. Vou jogar aqui embaixo, ó, que já vai facilitar. Isso tudo para não digitar, né? Então tem esse cara aqui. Opa, import. Deixa eu ver se ele vai pedir importação. Não pediu importação. Então beleza.
eu quero colocar um texto aqui nesse cara aqui, tá? Só para vocês entenderem, vamos jogar uma view aqui, porque eu preciso jogar uma view. E aqui eu jogo uma view também, tá? Por volta dos nossos componentes. Então, você vai ter um title. Então, você está vendo? Você tem um title lá. Só que aqui eu não configurei ainda. Você pode fazer simplesmente vir aqui e copiar este cara aqui. Ou você pode simplesmente digitar, tá? Vem para cá. E aqui a gente tem os nossos styles igual font family. Ele pegou. 2 pontos. Ah, tá faltando coisa, né, gente? Se a gente entender, a gente tem que copiar esse cara aqui. Basicamente é copia e cola, tá? Só que você tem que saber o que você está copiando e colando. E aqui, aqui ó, a fonte que eu estou baixando, só o roboto regular. Então, arranca todas as outras. Porque senão ele vai dar erro. Não esquece de formatar. Agora sim. Agora você pode jogar aqui. E joga aqui. Se a gente entrar na página 2, alterou aqui. Você pode até fazer um teste de font size. Isso aqui você precisa decorar, tá? Você precisa decorar esses elementos aqui, porque senão você não vai conseguir fazer, tá? Font size e não tem aspas, tá? Então, beleza. Página 2, tá lá, font size, beleza. Eu quero colocar aqui um outro teste com um texto qualquer. Porque eu quero que ele ganhe bastante texto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê o bula, bula, bula? Será que eu tirei daqui já? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Esses aqui são os textos pequenos. Eu vou pegar um texto grande aqui, tá? Não importa o texto que eu vou pegar aqui, tá bom? E aqui dentro a gente joga esse texto aqui. Formata. Vamos dar uma olhadinha. Ele foi pequeno ainda. Só para a gente entender, eu vou copiar de novo. Para a gente colocar mais texto. Cola, salva. Opa, vem para cá. Página 2. Tá lá, pessoal. E essa questão de rolar, ele está rolando aqui. No seu celular ele não vai acontecer isso. Deixa eu ver se a gente fizesse esse cara aqui para poder executar. Agora que eu percebi que a imagem está em cima dos botões. Não tinha visto. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Tá bom. Então você vem para cá, vem para a página 2. Ele está pequeno ainda. Vamos duplicar de novo, só para a gente trabalhar. Salvou. Página 2. Tá lá, pessoal. Ó, tá vendo? Ó? Ele vai crescendo o seu texto aqui para baixo, mas o que acontece? Ele não formata do jeito que ele precisa, ele não trabalha do jeito que precisa trabalhar dentro do nosso componente, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos trocar aqui o nosso componente. Eu estou renderizando ele com view, tá? Mas a gente tem outros componentes que auxiliam a gente a fazer essa questão do view. De dentro do scroll view, pessoal, deixa eu pegar aqui. De dentro do React Native, a gente tem o scroll view, tá? E esse scroll view justamente vai fazer essa questão de rolagem para nós, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Vamos para cá. Opa, não, esse cara não, porque esse cara já fechou. Nós vamos substituir o nosso... ao invés de a gente usar só scroll view, ou só view, nós vamos ter o nosso scroll... Perdão, ao invés de ter só o view, nós vamos ter o scroll view, que é justamente para fazer essa questão de rolagem aqui, tá? A gente pode simplesmente copiar e colar, porque já que estamos aqui, então só continuar. Então aqui, ao invés de ter o view, nós vamos ter o scroll view. Vou substituir, tá? Então eu tiro daqui, colo. Lá embaixo, a gente vai ter também o nosso scroll view. Deixa eu carregar. Página 2.
Tá vendo? Agora eu consigo navegar nas minhas páginas, tá? Só para a gente entender aqui, eu não tenho aqui o nosso componente que eu preciso, que é o CSS. Então vamos lá, novo arquivo, styles.js. Não vamos reinventar a roda. Vou copiar e vou colar. Aqui a gente vai, o container não vai existir, blá blá blá. Aqui eu vou colocar um teste aqui, tá? Simplesmente teste. Depois a gente pode ir mexendo nisso. Eu não vou ter o teste transform, o padding eu vou deixar esse cara aqui, só para a gente começar a ver ele. Vem para cá, import styles from styles, que é o arquivo que eu quero. Perfeito. Esse teste vai ficar aqui, esse aqui, o nosso styles, vai ser igual a... Opa, vai ser um só, styles.test. Vamos ver se ele baixou, ele deu uma carregada lá. Opa, ele deu erro. Por que ele deu erro aqui, hein? Será que não é teste que eu coloquei lá? Não, é teste sim. Style sheet. Ele perdeu alguma referência, será? Vamos ver. Web. Em tese ele deu certo, tá vendo? Ele deu os paddings dele aqui, ó, em volta. Era para ele ter funcionado, tá bom? Aqui dentro não era para ele ter saído lá, tá? Outra coisa que eu vou colocar aqui, pessoal, é o meu line age. Eu vou colocar 15 aqui. Deixa eu ver se é isso. Não, acho que não é isso não. HT, será? Ó, 15 ficou apertado. 25. 25 ficou bom. Aqui eu quero o align test. Muito provavelmente justify. Vamos ver. Align test. Vamos procurar dentro da nossa bibliografia lá, tá, pessoal? Que eu quero o teste, quero alinhado. Eu devo ter escrito alguma coisa errada. Não, esse aqui que eu quero. Align. Não é align test? É só align só. Deixa eu procurar aqui. Era para ter funcionado, porque não é para ter funcionado não, porque é test align, tá? E justify. Então o que a gente vai fazer? Só vou copiar esse cara aqui. Vamos voltar lá para o nosso sistema. Eu coloquei align test, aqui na verdade é teste align. Vamos ver se ele mudou. Ele mudou, tá vendo? Deu certinho, do jeito que eu queria. E é isso, pessoal. Então, quer dizer, você vai formatando os textos da maneira como você achar por bem. Tá? Deixa eu só dar uma outra coisa aqui. Eu vou pegar aqui um container. 2 pontos. O flex não vai funcionar. Justify content center. Ele está faltando uma vírgula aqui. Então vai ser align itens. Não, align itens center também. Aqui está faltando vírgula. Quando a gente esquece das coisas, não tem. AliGN itens center. Era para ter funcionado. Essa configuração está lá no meu home. Styles. Esses dois caras aqui que eu quero. Talvez seja porque dentro do scroll view ele não vai permitir isso, tá? Aí tem uma outra gambiarra que a gente pode fazer aí nesse caso, se não funcionar, tá?
Às vezes digitou alguma coisa errada também, então formata, certo? Eu acho que talvez ele não vá permitir fazer isso aqui. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vamos, title, widget, width de 100%, vírgula, e o teste align center. Vamos ver se ele vai funcionar. Tá faltando vírgula. Isso aqui é uma outra maneira que a gente tem. Gambiarra, na verdade, né? Ó, ele não permitiu. width. Ah, tá, mas eu não coloquei a formatação nele. Então ele não vai funcionar mesmo. Ah, tá, ele tá com outro aqui, ó. Se a gente tirar esse cara daqui, vamos fazer um teste. Aí aqui eu vou fazer styles.title. Vamos ver se vai ficar do jeito que eu quero. Ficou do jeito que eu quero. Aí aqui, vamos tentar fazer essa configuração aqui, pessoal. Vamos ver se ele vai permitir. Permitiu, ó. Tá? Então trocou a fonte. Ele trocou a fonte, trocou o tamanho. Aí aqui o title eu quero um padding. Vamos fazer um padding também. Essa aula já está com 21 minutos. Title, vírgula, padding. Esse padding aqui eu quero... Pode até fazer um padding top, por exemplo, de 24, será? A gente pode fazer assim, ó. Alto 24. Ele não permitiu fazer a configuração. Eu queria fazer só a configuração aqui. Deixa eu ver 30 com 30. Vamos ver se ele vai permitir. Ele não está permitindo fazer esse tab aí, não. Então a gente pode fazer padding top 30 e o padding bottom 30 também. Vamos ver. Ué, ele está com algum erro? Será que padding top bottom é... Ah, tá. É sem aspas. E é com M mesmo, tá? Salvou, olhou, pede, tá lá. Perceba, pessoal, que isso aqui é formatação. Você vai jogando o que você quiser, troca fundo, não troca, tá? E aí trabalha da maneira como você achar por bem, tá? Mas é isso, tá? Não vou ficar colocando mais nada não. Essa era a quarta aula e quarta parte. Coloca a imagem, tudo mais, e depois a gente se vê em sala de aula. Até mais, pessoal!